Olá, pessoal. Olá, jovens. Então vamos à parte 3 aqui dos padrões fenológicos das comunidades vegetais do Brasil. Tradicional. Vamos ver então o trabalho de Marques, 2004, mostrando as diferenças que existem em uma floresta no sul do Brasil em relação a alagamento, em relação a variações em dossel e subbosque na fenologia. Isso já foi discutido, vamos seguir adiante então. Aqui também já foi discutido. Aqui então também. Já falei também, já falei. Nossa, já falei um monte de coisa. Agora vamos aqui então. Santa Catarina. O que acontece em Santa Catarina? Santa Catarina tem um padrão de precipitação ao longo do ano bastante variável. Aqui, ó. E um padrão bastante confiável de temperatura. E aqui nós percebemos que a fenologia, a floração das plantas, a frutificação das plantas, cerca de 80 espécies no trabalho de Mantovani, é altamente concentrado em dezembro, no aumento do comprimento do dia e da temperatura. E o pico de frutificação coincide em janeiro com o pico de precipitação e o pico de insolação. Mas eu prefiro pensar que toda essa variação aqui ela não se traduz em fenologia. Vejam aqui. E a mesma coisa aqui. Ó. O padrão fenológico ele é muito mais condizente com o aumento do comprimento do dia, tanto na floração como na frutificação, do que com as variações na precipitação. Se a precipitação fosse um fator importante na fenologia das árvores em Santa Catarina, nós deveríamos ter refletido na fenologia essas variações aqui, ó, quando elas não ocorrem. Percebam que essa é a interpretação plausível para a figura. Bom, por enquanto esquecemos aquela figura lá. Agora vem uma figura que eu gostaria realmente de parar um pouco e explicar um pouco mais. Por isso eu coloquei essa estrelinha vermelha aqui. Ó. O Chile é um país muito frio, com grande quantidade de precipitação, vejo as barrinhas, em junho. Diferente aqui do Brasil. Né? Em junho aqui no Brasil geralmente é seco, lá é muito chuvoso e muito frio. Então a linha aqui ó, é o comprimento do dia, ou também a temperatura. Então no Chile, quando é muito frio é muito chuvoso, e quando é muito quente é muito seco. Certo? E aqui temos a floração e a frutificação das plantas no trabalho de Ramírez. Ambos se concentram em dezembro e janeiro. Lá, ó, dezembro, janeiro. São meses que chovem pouco, mas é muito quente em comparação com o inverno e tem um grande comprimento do dia. Então esse trabalho é uma prova definitiva de que em regiões austrais, como no Chile, ou como na região sul do Brasil, mesmo quando tem muita precipitação, não existe o pico da fenologia, o pico de precipitação. O pico da fenologia está no pico da temperatura alta e no comprimento do dia grande. Dias longos. Uma evidência de que o comprimento do dia nessas regiões determina grande parte dos eventos fenológicos. Esse caso aqui é um caso mais extremo para mostrar que em regiões, mesmo no Chile, onde o comprimento do dia é importantíssimo, existem lugares que é muito seco. Aliás, o lugar mais seco do mundo é no Chile. E as plantas do deserto do Atacama somente florescem e frutificam após a chuva. Aqui, ó. Chuva, floração, frutificação. Certo? Então nós começamos a ter agora uma conclusão maior sobre o que ocorre com a fenologia até em nível da América Latina.
a variação na floração, os picos na floração e na frutificação, de um modo geral, eles são condizentes, eles condizem, eles coincidem com aquela variável astronômica ou climática que variar mais, certo? Pensem no que eu falei. Aquela variável mais limitante é a que vai determinar os picos fenológicos. Aqui no deserto é a precipitação. Numa região muito fria é o comprimento do dia. Não adianta ter chuva se a planta está congelada praticamente, né? Certinho? Aqui temos o trabalho de Fanch e Barroso, na Bahia. É uma região bem seca da Bahia, onde foi feito o trabalho. Nós temos uma precipitação sazonal e o comprimento do dia bastante sazonal. Consequentemente, temos padrões fenológicos de floração ao longo de vários anos aqui, bastante sazonal, certo? Os picos maiores concentrados em pleno verão, né? Janeiro, coincidentes com o aumento das chuvas e do comprimento do dia. E a frutificação seguindo um padrão semelhante. Bom, aqui começa uma exceção importante no Brasil, Pernambuco. Em Pernambuco, lá está o Brasil, lá está Pernambuco e lá está Recife, e aqui a região onde foi feito o trabalho de Locatelli e Machado. Tá? Caruaru. O que acontece em Caruaru? A floração das plantas é na estação seca e quente. É uma grande exceção, difícil de explicar no Brasil. Aqui, ó, os quadradinhos da floração, já dezembro, novembro, dezembro, janeiro. Veja a precipitação, novembro, dezembro, janeiro. Certo? É bem calor, já está esfriando um pouquinho, se é que se pode dizer isso de Caruaru, mas é muito seco, quente e seco. Frutificação com pico em março. Aí sim, parece que com o advento das chuvas, pouco antes começa a frutificação. É difícil de explicar esse padrão. Por isso eu não vou explicar. E aqui o que acontece com os coletores. Os coletores, eles tendem a mostrar um pico depois do que ele aconteceu. Essa é a moral da história dessa figura, certo? Aqui um outro trabalho em Pernambuco, mostrando novamente a porcentagem de Fournier, que nada mais é do que uma escala de intensidade dos eventos fenológicos. E os anos aqui, né? Precipitação em diferentes anos, com as diferentes cores das barras, e a fenologia em diferentes anos, com as diferentes cores das barras. E a coincidência, aqui é a temperatura, né? Os triângulozinhos, e aqui nós temos uma maior atividade fenológica de dezembro até março, poderíamos dizer assim. Novamente, ambiente não tão chuvoso e aqui também não tão seco, não tão chuvoso e nem tão quente, né? Meio termo aqui. Esse trabalho é muito interessante, o trabalho da Patrícia Karen Alagoas. Nós temos atividade fenológica aqui nas barras, ó, em dezembro, justo quando está seco e quente, né? Então, novamente, temos uma exceção aqui, ó. Floração na estação seca e quente. Jansen já explicou o que poderia ocorrer aqui. Talvez o ambiente quente e seco favoreça a concentração do néctar, e por isso talvez as plantas estariam florescendo nesse extremo de seca e quente, estação seca e quente, para evitar que as flores sejam desgastadas ou destruídas. Seria uma explicação. Falei que não ia dar explicação, acabei dando uma, né?
Mas o mais legal desse trabalho que eu queria mostrar é as diferenças que eu já havia falado das variações, né? Qual é a produção de estruturas reprodutivas do topo do morro, lá em cima, em comparação com o vale em cinza, okay? E a borda da floresta em branco. Então percebam que o padrão fenológico ele é formado de várias árvores aqui, né? Em várias situações diferentes. E há diferenças realmente, né? Vocês percebam que o vale é o lugar com as menores produções aqui. Somente em dezembro ele teve uma produção maior que os vizinhos. E a borda da floresta com as maiores produções de estruturas. Então, se você fizer um trabalho só pegando árvores na borda da floresta, você vai ter uma interpretação talvez um pouco errada do que ocorre em termos de quantidade, pelo menos na fenologia. Essa informação também é interessante no sentido da silvicultura, onde que eu poderia produzir mais sementes, na borda. Então a dica é, para você fazer uma plantação de árvores visando a produção de sementes, mantenha um espaçamento grande entre as plantas, né? Não deixe as plantas muito amontoadas. Uma pergunta aí para vocês. Por que a Mata Atlântica do Sudeste floresce no período quente e chuvoso e a Mata Atlântica do Nordeste prefere, entre aspas, aí, o período seco e quente? Não vou responder. Muito bem, essa paisagem será que é nos Estados Unidos? Não, essa paisagem é no Brasil. Então nós vamos trabalhar agora com uma breve descrição do que ocorre na fenologia das plantas do Cerrado. Nós já passamos pela Mata Atlântica, nos detivemos quase uma hora nela, passamos rapidamente na Amazônia e agora vamos para o Cerrado. Aqui um trabalho referência importante é o trabalho da Paula Reis, também os trabalhos de Fancho Barroso e Marcos Batalha. O Cerrado e a Caatinga possuem as fenologias, né, das comunidades, a fenologia mais sazonal, ou seja, maiores picos. O trabalho dela visava comparar borda, interior, mas a gente pode utilizar o todo dos dados para entender os padrões do Cerrado. Aqui estão as áreas, muitas plantas amostradas, e aí o resultado, né? Ela começou em 2004, foi em 2005 até 2007, coleta de dados. Comprimento do dia na região de Tirapina, no interior de São Paulo, variando de 13 a 10 horas. Né? As temperaturas, acompanhando o comprimento do dia. A parte achurada, cinza, uma época de maiores precipitações. E a fenologia nas bolitas aqui em termos de floração. Então nós percebemos que parece ser um pequeno adiantamento aqui. A floração parece estar programada para se adiantar um pouco em relação ao que virá depois de precipitação, talvez já visando os frutos nessa fase pegarem o grosso da precipitação para serem construídos frutos carnosos. Aqui existe claramente um aumento muito grande na formação de botões nas plantas do cerrado com o aumento aqui da insolação. Né? Só que essa região de Tirapina cai naquela armadilha, em que há um aumento de comprimento do dia, junto com o aumento de temperatura e junto com o aumento de precipitação. Então, embora a gente possa afirmar que a insolação seja um fator importante nos picos observados de botões florais, a gente não pode descartar a influência da temperatura e nem da precipitação. Somente experimentos realmente vão dizer aqui o que pode estar acontecendo. E a frutificação segue esse padrão um pouco menos sazonal, né? Ainda existe a formação grande de frutos imaturos em plena estação seca. Não chegou na parte achurada.
E aí sim, os picos dentro da parte axurada, os dias mais quentes, mais chuvosos e com mais insolação na produção dos frutos. Padrão marcadamente sazonal, então, da fenologia do cerrado. Um outro trabalho, aqui nada mais é do que o mesmo trabalho de Reis, só que separando pelas orientações geográficas, né, norte, sul, leste e oeste, das trilhas que ela mostrou nas plantas. Mostrando de novo as variações que eu havia falado nessas posições. Muito bem. Aqui os trabalhos feitos pelo casal de alemães, que eu já havia comentado na primeira palestra sobre fenologia, mostrando os resultados do seu hectare de cerrado em Ribeirão Preto, se não me falha a memória. Novamente, nós caímos naquela situação, né? Aqui estão as plantas, as generalistas, em termos de polinização, né? Plantas polinizadas por besouros, e 300 espécies de plantas observadas de abril até março do outro ano. E aqui o quanto choveu na época que eles fizeram o trabalho, de 71 a 74, em preto. E a temperatura, em vermelho. Certo? Então coincide a fenologia com novamente um aumento na temperatura e um aumento na precipitação. Então é difícil distinguir o que ocorre no cerrado. É uma combinação dessas variáveis que faz a fenologia do cerrado. Mantovani corroborando o mesmo resultado praticamente. Aqui eu vou passar porque esses trabalhos eu vou passar são mais a título de curiosidade, são trabalhos mais com populações do que com comunidades. Tá. Aqui é em Mato Grosso do Sul. Mesmo padrão, só experimentos vão realmente esclarecer o que ocorre no cerrado. Mas aí a título de mostrar as referências para vocês poderem ler depois. Muitos trabalhos, Araújo. E aqui no Mato Grosso do Sul nós voltamos a ter uma floração de árvores na estação seca, um pouco diferente dos estudos conduzidos naquele estado. Então aqui está a floração, os meses do ano, setembro, outubro, ainda está bastante seco, ó, e o pico de floração acontecendo. Bom, a caatinga, uma vegetação um pouco estudada, temos alguns poucos trabalhos aí. E aqui nós temos o número de plantas, né, florescendo. E é uma floração um pouco sazonal, numa área com bastante sazonalidade climática. Então, ainda a gente precisa ter mais dados para se conhecer realmente o que ocorre na caatinga. Tá? Na Paraíba, já aí tem um pouco mais de sazonalidade na fenologia. Esse trabalho aqui, ó, trabalho de Grise Machado em Pernambuco, na Caatinga, separando a fenologia das plantas conforme a síndrome de dispersão de sementes, que é um outro fator que influi na fenologia. Né? Então nós temos aí tradicional no eixo X os meses, as barras, o que choveu. Né? E aqui embaixo a fenologia, né? Separada aí a frutificação com base nos tipos de frutos. Em branco, dispersos pelo vento,
em linhas quase horizontais aqui, inclinadas na verdade, as plantas dispersas por animais e o número total de espécies. Um padrão de frutificação condizente com a precipitação. Só que lá, quando é quente também, mais quente é quando chove mais. Então essa dúvida ela persiste. Aqui nós temos em Afrânio, Pernambuco, a fenologia e as síndromes de dispersão, a floração das plantas, né, parecendo se precaver, se adiantar em relação ao grande pico de precipitação em preto aqui. Bastante sazonal a floração das plantas na Caatinga, dando a entender aqui uma importância maior da precipitação, embora tenham resultados mostrando o contrário. Aqui novamente, trabalho de Machado 90 mostrando essa mesma tendência, né, de antecipação às grandes chuvas, menor atividade durante a estação mais seca. Pronto, a Caatinga ainda é bastante confusa e só com vocês assistindo as palestras e indo lá para esclarecer isso, pois ainda faltam estudos. O Pantanal, o que será que acontece com a fenologia do Pantanal? Novamente tem um trabalho da Paula Reis, aí mostrando um padrão interessante para o Pantanal. Um diagrama climático mostrando uma precipitação de 1.300 milímetros ao longo do ano, na média histórica, em Bonito, Mato Grosso do Sul, lugar muito bonito. E aqui ela quantificou a produção de frutos em quilos, ó, mostrando uma grande produção de frutos nos meses de junho e agosto. Lá, ó, junho e agosto, justamente no período mais seco. E aqui dados da porcentagem de espécies com botão em quadradinhos e antese em asteriscozinhos em relação à precipitação novamente. Depois a frutificação em outubro, né? Já na estação chuvosa aqui, ó. Os frutos verdes, né? Aqui é uma diferença um pouco nos resultados devido ao fato daqui ser porcentagem de espécies e aqui ser o peso em quilos, né? Então pode ter espécies com frutos muito pesados contribuindo para esses dois picos aqui. Então percebam que dependendo da variável que você utiliza, você pode ter padrões diferentes. Tenham cuidado com essas interpretações. Mais um trabalho no estado do Mato Grosso do Sul, floração no verão seco e quente. Então esse padrão é um pouco desafiador, né? Mas ele está acontecendo no Brasil. Padrão de floração aqui, ó. As flores com pico justamente em julho e agosto, quando é mais seco, mais quente. Aqui um trabalho utilizando uma espécie somente, psicotre. Acho que eu não vou comentar esse trabalho. Deixa quieto. Bom, vamos agora seguir. Então a moral da história é que a Mata Atlântica se conhece bem a fenologia, a floresta semidecídua também. As florestas ao sul do Brasil se conhecem relativamente bem. A Amazônia ainda precisa mais estudos de fenologia e Pantanal e Caatinga precisa bastante estudos ainda. Cerrado é razoavelmente bem compreendido também. E fazendo um apanhado geral, a gente percebe uma maior sazonalidade na floração
e uma maior dificuldade de se entender os padrões na frutificação. Então esse é um resumo, né, do que se sabe sobre a fenologia das plantas no Brasil. E aí vocês pensem, revisem os trabalhos, dependendo do local onde vocês vão fazer essas coletas de semente, vocês vão ter que procurar o trabalho mais próximo para entender o que poderá acontecer. E lembrem também que muitos trabalhos são pontuais, tanto no espaço como no tempo. No Brasil faltam trabalhos com 30, 40 anos de dados da fenologia das plantas. Então, muitos padrões podem ter sido anomalias, né? Com exceção de alguns poucos estudos que eu comentei, a maioria dos estudos é 1 ano, 2 anos, alguns poucos chegam a 6 anos, e raríssimos estudos no Brasil, somente na Amazônia temos estudos com 30 anos, e em Espírito Santo com 10 anos, para você ter alguma noção mais confiável, né, do que acontece com a fenologia. Bom, antes de nós continuarmos com a fenologia, mais alguns tópicos importantes na fenologia, abri um pequeno parênteses aqui para falar de uma pessoa que contribuiu bastante para a ecologia de florestas tropicais e também para a definição de alguns conceitos, né, que são utilizados em fenologia, que vão ser necessários no decorrer agora do conteúdo. Então, esse pesquisador dinamarquês ele é responsável por uma classificação das plantas em formas de vida, que é muito utilizada hoje em dia em alguns trabalhos que acompanham a fenologia das plantas conforme as formas de vida. Nós temos então as formas de vida das plantas, elas são baseadas em 2 conceitos. Primeiro é a resistência que essas plantas têm em relação ao inverno e a posição dos nós vegetativos e reprodutivos. Nós temos os terófitos, que são os cereais. A primeira classificação de plantas é terófitos. São as plantas anuais que nascem e morrem no mesmo ano e que possuem grande expressão no banco de sementes. São as gramas. Teros é cereais. Então, é o primeiro grupo de plantas criado por Haunker. Xeromórfitos são as plantas que possuem xilopódios. A tradução do grego para xilopódios é pés de madeira. São as plantas que possuem gemas. São as plantas do cerrado. Certinho? Aí nós temos esses 2 grupos aqui, eu não coloquei aqui na figura, mas eu vou começar aqui a falar dos que aparecem na figura. Né? Não, na verdade eles estão aqui. Ó. Os terófitos e os xilomórfitos estão como número 4 e 5, que são as herbáceas com xilopódios. São essas plantinhas aqui. Ó. Depois nós temos o número 6, que são os hemicriptófitos. Aqui lá da figura em inglês. Ó. Hemicriptófitos são as herbáceas que morrem na estação desfavorável. É a maioria das espécies, né? Chamaefitas são as 7 e 8. Aqui ó, as plantas sublenhosas. Ervas, plantas com folhas verticiladas e de origem no pântano. Depois nós temos os fanerófitos, que são as plantas grandes, né? Macro, meso, micro e nano. E os catáfilos, que são as plantas cobertas de pelos. Então aqui é número 9. Ainda nessa classificação, eu não havia falado, existem as plantas 1 mais 2, que são os hidrófitos, que são as plantas aquáticas. Aqui, ó. E helófitos, as plantas que possuem gemas
de inverno, né, sob a água, abaixo da água, que florescem sobre a água. Então é o número 3 aqui. E 4 e 5 a gente já havia falado um pouco delas. São aquelas plantas que têm as gemas de inverno abaixo da terra. Percebo que a classificação do Haunker é uma classificação mais válida para o hemisfério norte do mundo, né? Onde temos essas situações de inverno e também mais para plantas aquáticas, né? A grande maioria das plantas que a gente tem no Brasil está aqui, ó, no número 9. E também de 4 e 5, que são as herbáceas com xilopódia no cerrado. Então essa contribuição importante aí do Haunker para a forma de vida das plantas. Existe também a lei de Haunker. É uma lei importante que é utilizada na fitossociologia, que a gente vai também estudar um pouco para entender a silvicultura. Por exemplo, a maioria das espécies que existem, elas possuem poucos indivíduos. Tá? E poucas espécies possuem muitos indivíduos aqui. Então essa é uma lei famosa chamada lei de Haunker, é a lei da densidade de indivíduos em função das espécies. Esqueçam essa parte aqui. Agora voltamos à fenologia para vermos um pouquinho mais sobre a fenologia ao redor do mundo. Nós vimos alguns padrões climáticos do Brasil, agora imagine a variação de padrões climáticos que existem no mundo. Por exemplo, esse aqui, ó, onde chove 4.000 milímetros, a temperatura quase não varia ao longo do ano. E nós temos uma outra situação, Cairo. Chove muito pouco, quase nada, e a temperatura aqui é muito alta. Depois nós temos situações em países muito frios, né? Aqui está a temperatura média anual, menos 7 graus. E onde é muito frio, geralmente chove pouco, só 170 milímetros. E esses padrões, marcadamente diferentes do que a gente tem no Brasil, eles interferem na fenologia das plantas. Bom, aqui eu deixei aqui o manguezal, porque isso aqui é sobre quais que seriam os padrões fenológicos no manguezal. Mas deixa passar por enquanto. Então, a vegetação no nosso planeta e a fenologia da vegetação, ela está muito relacionada com o clima. Essa é uma figura antiga mostrando que ocorre a 0 graus, né, na linha do Equador, o que ocorre ao norte e o que ocorre ao sul. Né? Aliás, aqui é o norte e aqui é o sul. E também o que ocorre quando a gente vai subindo a montanha. Né? Então essas três coordenadas geográficas, latitude, longitude e altitude, elas vão determinar muito do que acontece no nosso planeta, em termos de clima e também da ecologia das plantas. Vão determinar, inclusive, os tipos de vegetação que ocorrem no mundo. E aí nós temos alguns casos mais extremos, como eu já havia comentado no deserto, sobre o que ocorre com a fenologia em regiões assim. Então aqui na Arábia, né, no Oman, nós temos a fenologia das plantas nessas linhas escuras, e aqui o pouco que chove nessa região. Né? Então geralmente, logo após as primeiras chuvas
e as pouquíssimas chuvas que ocorrem no deserto, as plantas começam a apresentar atividade fenológica. Vocês podem ver que essa escala aqui, ó, é a precipitação, mas não se enganem, né? Ela vai de 0 a 30 milímetros, ou seja, não é quase nada. De 0 a 50 milímetros, não é quase nada o que chove. Sempre depois das chuvas é que começa a atividade fenológica. Então, recapitulando, né, são situações extremas que determinam a fenologia. Se o teu extremo for a precipitação, a fenologia vai estar vinculada à precipitação. Se o teu extremo é de calor e frio, ela vai estar vinculada ao calor e frio. Se forem grandes pulsos de cheia e seca, vai ser isso que vai determinar a fenologia. Mas existe um outro fator importante, que são as interações entre plantas e animais. Então nós vamos entrar numa segunda parte falando de quais seriam os fatores extraclimáticos, né? Retirando o clima, fatores abióticos, qual seria a importância dos fatores bióticos na fenologia? Então é disso que nós vamos tratar nesses minutos a seguir. Temos bastante tempo ainda. Muito bem. Esta é uma figura emblemática que mostra o que ocorre com a fenologia das figueiras. Então nós temos aqui, e esses dados eu coletei no Rio Grande do Sul, percebam janeiro, e aqui janeiro de novo. Nós temos aqui, desse pontinho aqui até esse pontinho aqui, um ano. Aqui nós temos mais um ano. Aqui nós temos mais um ano. E aqui nós temos o último ano. Lembrem que eu falei que no Rio Grande do Sul a precipitação ela é aleatória, quase como essa série de dados, mas o comprimento do dia ele é bastante grande no verão, né? Depois ele diminui bastante aqui no inverno. Né? São dias curtos no inverno, dias longos no verão, dias curtos no inverno aqui, dias longos no verão. E aqui vejam, ó, dias curtos e grande atividade fenológica. Então, se essa planta aqui ó, seguisse exatamente o comprimento do dia, nós teríamos um padrão fenológico assim como estou fazendo aqui com a figurinha, com a seta, assim, né? Uma senoide, né? Um movimento de réptil aqui, de cobra no caso. Mas não é o que tem aqui, né? Então, imagine que planta seria essa. Quem falou figueira acertou. Isso aqui é fenologia. Produção de frutos de figo. E aqui a intensidade desses eventos de 0 a 100%. Então, a fenologia dos figos, né? Não tem nada a ver com o comprimento do dia, nem com a precipitação. Tem a ver com o figo ter que ser produzido em grande quantidade e em grande continuidade temporal. Se qualquer época do ano, com raríssimas exceções, esses dados são de poucas árvores, são de 4, 5 árvores, imagine se houvessem 60, 70 árvores aqui, esses pontos aqui não estariam sem dados, eles teriam dados aqui. Então, a figueira ela produz frutos não porque está frio ou está quente, ou porque chove pouco ou chove muito. Ela produz frutos quase que o ano inteiro, porque ela é a casa das vespas que a polinizam. Se não tiver figo, não vai ter lugar para as vespas morarem dentro da figueira, elas vão morrer. E sem as vespas não vai ter polinização do figo. E não vai ter figueira. Então, esse é um exemplo clássico de que mostra qual é a importância que tem outros fatores além do clima na fenologia das plantas. E é disso que a gente vai tratar agora. Onde eu posso ler sobre isso?
Aqui, ó, trabalhos antigos, mas interessantes sobre o assunto. Isso é um dos primeiros a tratar dessa questão que eu acabei de falar. Outros estudantes, e agora professores e alguns já aposentados, que estudaram muito a questão dos fatores bióticos na fenologia. Está aí o nome deles. Vamos falar um pouco dessas pessoas. Daniel Jansen é considerado um dos maiores biólogos vivos que existem no mundo e postulou já uma série de questões em relação à ecologia das plantas e muitas das questões envolvendo fenologia, fatores além clima na influência da fenologia. Aqui tem uma das características desse pesquisador que eu gosto muito, em termos do que ele utilizava como método de pesquisa. Né? Ele ficava um bom tempo pensando numa pergunta interessante, lançava essa pergunta, fazia um artigo, e aí as pessoas liam o artigo e pensavam, nossa, que pergunta interessante, eu vou tentar fazer também e ver se é verdade o que ele falou. Depois ele voltava, lia os 40 artigos que os outros fizeram, retirava as informações mais interessantes, fazia uma revisão, e aí concluía um pouco mais sobre a pergunta original que ele queria responder. Então, muito inteligente, né? Levantava a bola para os outros cabecear e depois ele ia lá pegar a bola no gol de novo. Então, até hoje as pessoas estão verificando algumas das questões que ele colocou em termos de ecologia. A primeira que me vem à memória é a questão da planta germinar melhor e crescer melhor longe da sua mãe, né? Ele lançou essa pergunta, se seria assim ou não, e até hoje as pessoas estão testando se é assim mesmo. E aqui a frase famosa dele, pois para quem está estudando inglês aí pode ler, sobre a conservação da biologia, né? Conservação das florestas no mundo. Que na opinião dele, não é só conservar as árvores, você tem que conservar as interações. Né? Pode existir uma floresta em pé, sem insetos, sem animais, e eles influem na fenologia, em toda a ecologia. Se você esquecer de alguns componentes da floresta, você vai ter uma floresta vazia, sem fundamento, em termos de interações ecológicas. Então, é com base nisso que a fenologia é considerada também uma consequência não só do clima, mas das interações com os animais. Né? O quando uma árvore floresce, quando ela frutifica e quando ela dispersa sementes. Aqui está a página dele na universidade e os trabalhos mais recentes. Né? Uma das últimas coisas que ele teve em contribuição foi criar um tipo de um código de barra para qualquer criatura do planeta. Né? Então você vai ter aí uma espécie de... Você vai levar a criatura... Isso aqui é coisa do futuro, né? Você vai levar a criatura, colocar numa espécie de scanner e vai dizer o que, que é, com base na morfologia ou também na genética. Ainda é ficção científica por enquanto. Esse pesquisador, até o momento que eu coletei os dados aqui, ele tinha quase 400 trabalhos publicados. Então é um professor respeitado. E um dos primeiros trabalhos dele que fez sucesso é esse trabalho aqui, justamente falando da fenologia das figueiras, que era, entre outras coisas, né, era um dos assuntos que nós estávamos discutindo aqui. A tradução é como ser uma figueira, né? Como que é ser uma figueira. Então é uma das revisões ainda hoje, já tem 30 anos, uma das revisões mais completas feitas sobre a ecologia de figueiras, de onde surgiram essas explicações para a fenologia das figueiras. Outra contribuição célebre desse pesquisador é a coevolução de mutualismos entre formigas e acácias na América Central, né? Que as formigas defendem as plantas da herbivoria
E a planta oferece no seu espinho, a acácia no caso, uma casinha para a formiga. Outro trabalho interessante dele, só para mencionar alguns, é a questão da megafauna, que ele concluiu que existiam frutos muito grandes para serem dispersos pelos animais que existem hoje na América Latina. Deveriam ter existido dispersores de sementes gigantes para esses frutos e eles não existem mais. Então, como fica a conservação dessas plantas, cuja preguiça gigante não está mais aí para dispersar os frutos? Bom, só para citar algumas descobertas, essa é da acácia que eu estava falando, né? Podem ver aí formiguinhos, espinhos grandes, que é onde está o ninho dentro. E além de dar um ninho para a formiga, ela dá também a planta, dá uma gordurazinha, um açúcarzinho. E qualquer animal que venha comer as folhas aqui, a formiga ataca. Uma das contribuições do Jansen. E aqui a grande questão, né, de que quanto mais longe da planta mãe, maior a sobrevivência das plântulas. Então, muito foi testado em relação a essa hipótese. Alguns livros deles foram considerados os melhores livros em todos os sentidos, os melhores livros, os livros mais influentes, né, de algumas décadas aí. E atualmente ele está colocando a mão na massa aí, tentando recuperar florestas na América Central. E tem vários discípulos aí sentados assistindo. Bom, outro importante é o Peter, que é um grande educador também. Trabalhou muito tempo com a polinização de plantas, de plantas da floresta na América Central e na América Latina, polinizadas por beija-flores. Essa figura aí, que também já deu muitos cursos de como fazer trabalhos, né, como montar experimentos, desenhos amostrais, várias coisas interessantes em termos de ecologia. Foi um dos primeiros a estudar distúrbios, né, a importância de clareiras, borda, interior da floresta em relação à fenologia. Tem leituras interessantes aí sobre isso. E atualmente ele está mais envolvido com educação, né? Como educar as pessoas para fazer boas perguntas na ciência. Mais recentemente tem outro pesquisador importante na área de fenologia internacional que estudou muito a relação entre plantas e polinizadores, que é o Kamaljit Bawa. Foi um dos primeiros também a investigar mais a fundo as relações entre o tempo, a frequência e a duração da floração nas florestas, nas árvores tropicais. Como se relacionam as características das plantas em termos de fenologia, né? Quantas florações tem por ano, quanto dura as florações, em que época do ano elas ocorrem e quais as relações que existem entre essas variáveis. Gentry, falecido no acidente de avião, de helicóptero, uma tristeza isso que aconteceu. Também é um pesquisador que trabalhou muito com a fenologia das bignoniáceas, no qual existe o IP e a cipó de São João, explicando a época de floração conforme a visita dos beija-flores, né? E também das abelhas, né? Então, estratégias fenológicas, quem floresce antes, quem floresce depois, foi tudo ele que começou a pesquisar isso. Também outro trabalho importante dele é como varia a fenologia em relação à fertilidade dos solos, que é uma coisa pouco estudada até então.
Outros pesquisadores que trabalharam com fenologia, em termos internacionais agora, mais recentemente, são os pesquisadores que trabalham tentando acertar as metodologias. Então, isso também é importante, pois a gente tem que ter, como eu falei, se você tem só 5 figueiras, vai aparecer um espaço onde não tem figo. Se você pegar 50 figueiras, você vai ver que o padrão fenológico ele muda conforme o tamanho da amostra. Então, nós precisávamos saber, e ainda não sabemos com certeza quais são os bons tamanhos de amostra para ter um resultado representativo de fenologia. E aqui o pesquisador que fez o primeiro simpósio que organizou a fenologia como uma ciência moderna, em 1972. O trabalho foi publicado em 74, propondo que a fenologia se tornasse uma ciência mais difundida, e realmente uma ciência, né? E foi a partir desse simpósio que se alastrou o conhecimento de fenologia no mundo. Eu, particularmente, o primeiro trabalho que eu encontrei de fenologia foi esse, na biblioteca. Foi a partir daí que eu me interessei por fenologia. Aqui tem um trabalho fundamental também, de 94, que é uma classificação dos padrões fenológicos, baseado aí em alguns critérios, né? Quantas vezes floresce, quanto dura a floração, se é anual, se não é anual. Foi uma forma de tentar organizar todos os gráficos de fenologia, enquadrar eles em poucas situações e para as pessoas conversarem de coisas iguais e não conversarem cada um com a sua metodologia. Né? Mais alguns são importantes também. A polinização das helicônias por beija-flores, esse trabalho também é clássico. Mais um aí. O Scott Mori também trabalhou com fenologia aqui no Brasil, na Bahia, com Curatari, que é uma espécie de Lecidacea, né? E investigou aí plantas ameaçadas devido à distância de polinização, essas plantas que possuem baixa densidade na floresta, né? São muito ameaçadas e ele estudou essa interação aí. Aqui um trabalho dele feito no sul da Bahia. Mates também, importante. Achillacei, uma revisão sobre tudo que se sabia de fenologia até essa data aqui, ainda é um trabalho importante. E aqui a relação que existe, um resumo também das relações que existem dos padrões fenológicos em relação aos animais. Né? Quais as adequações do padrão fenológico que não podem ser explicados pelo clima, que é o tópico dessa apresentação. Aí surgiram algumas questões, como quem veio primeiro, né? O ovo ou a galinha? Foi a partir desses pesquisadores aqui que surgiu essa questão, né? Será que os insetos eles saem de seus ovos, de seus casulos, no momento que as árvores estão com flor para polinizá-las? Ou será que as árvores elas estão programadas para florescer e frutificar quando esses animais estão para sair dos seus ovos? Então esse aqui é um pensamento meu, que essa é uma questão muito difícil de responder, e eles tentam responder e eu acho difícil, então por isso que eu coloquei aqui. Né? Existem vários padrões fenológicos que são explicados como uma forma de várias plantas florescer juntas. Não seria florescer juntas por causa do clima, seria, na segunda teoria deles, florescer juntas para atrair os polinizadores. Tá? Então essa é uma hipótese sobre a floração que não tem a ver com o clima. E aí eu acho complicado esse tipo de hipótese, né?
Essa é uma foto bonita que eu consegui tirar no cerrado. Eu não sou bom fotógrafo, mas essa é uma foto que eu gosto muito. Então fica essa questão, será que as plantas florescem esperando os insetos, ou será que os insetos saem dos casulos porque evolutivamente se adequaram à época que as plantas florescem? Ninguém sabe ao certo. A minha opinião pessoal é que o ciclo de vida das plantas ele é muito mais longo do que o ciclo de vida dos insetos. Então, eu imagino que os insetos, com um ciclo de vida muito curto, eles têm uma velocidade de evolução, e aí vocês vão ter que ler sobre evolução e entender o que é isso, né? Mas é simples, na verdade eles têm gerações muito curtas, eles nascem, crescem e morrem com muito mais velocidade do que a planta que está aqui florescendo. Então, a chance dos insetos terem se adequado à fenologia das plantas e não o contrário é maior. Né? É mais provável que os insetos emerjam dos seus casulos na época que as plantas estão com flores e não as plantas terem mudado essa época de floração ao longo da história evolutiva em função da época que os insetos saíam dos casulos. Não sei se eu me expressei bem e tornei claro o meu ponto de vista. Depois tem a Carol Augsburger, que inventou um método para calcular a sincronia, né, das plantas, quão sincrônica é a fenologia das plantas, o quanto as plantas estão florescendo ao mesmo tempo, que é esse trabalho aqui, né? E aqui tem algumas pesquisas que eu tenho feito, eu não sei se eu vou falar sobre isso, então eu vou fazer um pequeno intervalo. Então, o trabalho dela é interessante porque ela foi uma das primeiras pessoas que conseguiu fazer com que arbustos do interior da mata florescessem com a adição de água. Então ela conseguiu com essa Ibanthus, né, que é uma violácea da família da violeta, e é chamada de fel da terra, né, essa planta. Então ela foi uma das primeiras a colocar água e a planta conseguir induziu a floração das plantas com adição de água. Então é uma prova de que a água, para algumas plantas, a precipitação é um indutor sim da fenologia. Eu tenho tentado repetir alguns experimentos que ela fez em termos de adição de água, e é aí que vem essa parte aqui, ó. Mas eu vou deixar para falar numa outra apresentação sobre o que eu tenho feito aí em termos de tentar induzir a floração e aí a frutificação também de plantas pequenas com adição de água. E isso, como eu falei, tem uma importância para quem pretende aumentar a produção de árvores frutíferas ou do próprio café, por exemplo, aqui no sul de Minas. Tem uma importância na silvicultura, você tentar modificar o padrão original da fenologia das plantas. Mas eu vou falar isso numa outra oportunidade, na próxima apresentação. Depois eu vou continuar com a ecologia, né, e a fenologia, qual é a relação que tem, tirando o clima, qual é a relação que os outros fatores têm com a floração e frutificação das plantas, principalmente. Um grande abraço aí para vocês.